Bom dia, Deus! Obrigado por tudo, Pai. Mais uma vez estamos aqui. Vamos orar. Espírito Santo, Somorirão, Pai, alimentando a todos os dias, pelo Teu nome, com a Tua palavra, com a Tua graça. Confiamos em Ti. Protege cada dia, Pai, os falsos mentirosos do mal da terra. Você fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura, liberta, protege cada um que está na Tua presença, Pai, que está necessitando do Teu exército de fogo, para curas, libertações, proteções, depressão, para tudo, Pai. Cuida de nós, é o que te pedimos e agradecemos antecipadamente a você que é Pai. Deus abençoe por tudo, protege-nos, Deus Pai. Vamos continuar, Lucas capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, ou outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Veja que a profecia foi feita, então não tem como ele escapar, ele tem que cumprir, porque a profecia feita por um profeta tem que ser cumprida, caso não é mentiroso. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Aqui está dizendo que adianta você ter toda a riqueza do mundo e perder a sua vida, perder a salvação, perder a alma. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Veja, muitos serão arrebatados, mas no reino de Deus passarão para a vida eterna. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles
dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um demônio o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Isso aqui serve para nós em 2026, geração perversa, incrédula. Infelizmente é isso. Trocaram Deus por homem, poder e dinheiro. Voltem para Cristo. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Veja aqui, Jesus deu a todos o mesmo poder dele, o mesmo. Só que Jesus é Deus. E os outros não acreditavam em Jesus como deveria. Se assim fosse, teriam expulsado qualquer tipo de demônio na face da terra. Qualquer um. E hoje também podemos expulsar qualquer tipo de demônio, qualquer doença, qualquer coisa. Podemos hoje, se tivermos essa pequena fé. E todos pasmaram da majestade de Deus, e maravilhando-se todos e de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem já ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Hoje, 2026, estão assim, pagando o mal com o mal. Olha o que Jesus disse: pode fazer mal a você, mas não se preocupe, ore, pregue meu nome, pregue o reino de Deus, que eu quero salvá-lo, se eles quiserem. Então parem de pagar o mal com o mal, parem de se juntar com mentirosos, parem de se apegar à mentira. Deus é verdade, é a pior pessoa do mundo, Deus quer salvá-lo. A salvação é para todos. Não se apegue a poder, dinheiro, a bens, a trabalho, porque Deus, Ele só quer a nossa alma, o nosso espírito para estar com Ele, o nosso coração, a nossa mente. Então voltem para Cristo. Leiam a palavra dia e noite. Sejam curados, recebam a cura em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. Excelente Dia dos Pais.